Agora, no quadro Para Viver Bem, vamos receber a doutora oftalmologista, doutora Giane Brasileiro. Nosso muito bom dia para a doutora que está aqui nas terças-feiras, neste quadro Para Viver Bem, para falar um pouquinho, orientar todos nós sobre este lado, este âmbito da saúde, que é o lado, o segmento, que é da oftalmologia. E hoje vamos falar sobre o tema blefarite. Você sabe o que é? Tem alguma dúvida? Pode mandar no nosso WhatsApp, tá? Qualquer que seja a sua dúvida, para a doutora responder aqui, falar melhor sobre o tema. E para falar melhor, nada mais, nada menos do que a médica oftalmologista, doutora Giane Brasileiro, no nosso quadro Para Viver Bem. Bom dia a todos. Bom dia, minha querida Luísa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Shalom, aos seguidores do YouTube, do Instagram, doutora Giane Brasileiro. É com muita honra que estamos aqui para falar de um tema que é tão importante e de uma incidência tão alta que nós temos no nosso meio, que é a blefarite. Então, se você não conhece, se você não sabe os sintomas, as causas, o tratamento, ou se tem dúvida se você é portador de blefarite, fica aqui conosco, acompanhe a entrevista, que vai ter muita coisa boa, muita coisa interessante que a gente está trazendo para cada um de vocês. E já vamos iniciar perguntando à doutora, o que se entende por blefarite? Blefarite é um processo inflamatório das nossas pálpebras, como o próprio nome já sugere, né? Bléfaro, que vem de pálpebra, e ite, que vem de processo inflamatório. E é um processo inflamatório que ocorre em especial na margem dos cílios, né? Onde vai formando aquelas crostas, como se fossem pequenas caspinhas. Essa patologia ela pode ocorrer em qualquer idade, inclusive pode iniciar já na infância. Mas, em geral, as evidências mostram que é mais frequente em mulheres e acima de 50 anos de idade. Mas é importante entender que pode aparecer em qualquer faixa etária. E tem uma predisposição, uma incidência maior em pacientes que têm já uma predisposição genética, uma pele mais oleosa, um cabelo mais oleoso, que já tem uma seborreia, de couro cabeludo, uma dermatite seborreica, que já tem uma dermatite atópica, rosácea. Esses pacientes, os estudos mostram que tem uma incidência maior de blefarite. Mas volto a orientar que isso pode acontecer em qualquer pessoa e em qualquer fase da nossa vida. E como é que essas pessoas podem identificar? Quais são os sintomas? Então, os sintomas mais importantes vão coceira na superfície da pálpebra, hiperemia, em especial na margem dos cílios. As pálpebras também elas podem ser inchadas, um pouco edemaciadas, principalmente ao acordar. E a formação dessas crostas, como se fossem pequenas caspinhas na margem dos cílios. Então, os pacientes podem ter associado também sensibilidade à luz, não costuma ser muito intensa, vai de leve a moderado, lacrimejamento, ardor, em geral está associado ao olho seco. Aquela pálpebra tende a ser mais edemaciada, engurgecida e também tende a ser mais oleosa. Essas são as principais características. Você pode ser portador de blefarite e não ter todos esses sintomas. Você pode ter apenas uma leve hiperemia associada à coceira, mas nos estágios assim mais avançados, você tende a ter praticamente todos os sintomas associados. E vale salientar que o paciente pode ter queixa também de turvação visual, porque ele pode ter, em consequência do olho seco, da inflamação, ele pode ter uma ceratite. Já vi evoluir até a úlcera de córnea, secundário a uma blefarite não tratada, não diagnosticada. E a incidência é muito comum do nosso meio. Então, vide a importância da gente hoje estar abordando esse tema
para que você que nos escuta, para que você que está em casa ou no trabalho, ou que depois está assistindo essa entrevista, ou pelo YouTube ou Instagram, que você fique atenta a esses sintomas, porque essa patologia ela pode gerar complicações sobre a nossa visão. E o que pode causar a blefarite? Ter mais atenção, né? Para esses sintomas não vir a surgir. Então, as causas da blefarite, eu vou tentar trazer umas 4 ou 5 causas importantes. Ela é multifatorial. Eu diria que a mais importante seria a disfunção das glândulas meibomianas, que essas glândulas elas são responsáveis para a produção da nossa parte oleosa da nossa lágrima. Ela é de suma importância para manter a estabilidade do filme lacrimal. O nosso filme lacrimal ele tem a parte oleosa, tem os lipídios, a parte da água e a parte da mucina. Então, essa parte lipídica é formada por essas células, por essas glândulas que estão localizadas na nossa pálpebra. Então, a disfunção dessas glândulas, levando à inflamação, à obstrução dessas glândulas, pode levar a uma blefarite, que é esse processo inflamatório que pode se tornar crônico, né? Muitas vezes o paciente não trata de forma adequada e essa inflamação se arrasta durante toda uma vida. Causas infecciosas, especialmente bacteriana, por estafilococos, é outra causa importante. As infecções virais também pode causar. Infecções por ácaro, né? Demodex, de forma especial, também pode levar à obstrução dessas glândulas, levar a esse processo inflamatório. A má higienização das nossas pálpebras, como é importante a gente remover a nossa maquiagem, remover todos os produtos que nós aplicamos nessa área dos cílios, das pálpebras. Um alerta especial para quem tem extensão de cílios. Não faz tanto tempo, peguei uma paciente com uma blefarite importante. Ela fez extensão de cílios e não fazia uma higienização adequada. Ela disse que tinha medo, né, da queda desses cílios, então praticamente ela não higienizava. Então isso gerou uma blefarite grave, que tivemos que tratar, inclusive, com antibiótico associado, uma infecção importante, que pode ser uma causa, né, de blefarite. Causas alérgicas, paciente que tem sensibilidade à maquiagem, muitas vezes a produtos, colírios, né, pomadas, ou cremes que são usados na área dos olhos. Essa paciente ela pode vir a desenvolver uma blefarite importante. E sempre diante da blefarite, o tratamento tem que ser feito pelo médico oftalmologista, não se automedique. Pode ter causas associadas a patologias sistêmicas, né, como dermatite atópica, dermatite seborreica, rosácea, né, os pacientes que são muito alérgicos, eles tendem, né, a ter uma blefarite como maior incidência. Estresse, né, ansiedade, pode aumentar realmente essa incidência dessa blefarite, os estudos já têm mostrado isso. Então, tudo que pode levar também a essa produção excessiva, oleosa, na região das nossas pálpebras, pode levar a uma blefarite. Então, é importante que você que nos escuta fique atento a todas essas causas. Não dormir com maquiagem, né? É uma causa assim, que a gente vê muito no dia a dia entre mulheres, né? Muitas vezes usam maquiagem até para eventos, vão a casamentos, usam aquela maquiagem, às vezes, feita no salão, que é muito pesada, com cílios, e não remove essa maquiagem, ou remove de uma forma muito inadequada. Procurar usar produtos específicos, né? Uma orientação muito importante para a gente eliminar essa causa, uma boa higienização, no mínimo 2 vezes ao dia, principalmente aquelas pessoas que já têm uma pálpebra, uma pele mais oleosa, que já têm uma predisposição maior a desenvolver a blefarite. E a blefarite pode ter o contágio igual a conjuntivite? Não. A blefarite ela não é contagiosa. Então, se tem alguém na sua casa que tem a blefarite crônica ou que você convive, não se preocupe. Ela não é contagiosa como a conjuntivite. E ela tem cura, doutora, diante dos sintomas, diante também
da questão de prevenir, dos cuidados de prevenção, existe a cura caso venha a ser acometida em qualquer paciente? A blefarite, né, a blefarite crônica, ela não tem cura, né, mas ela pode ser tratada, né, e pode ter períodos longos de remissão, porque é uma patologia que tende a ter alguns episódios de crise, né, mas, em geral, se for bem tratada, ela tende a ter períodos de remissão, mas não uma cura definitiva. Mas o paciente é possível ter qualidade de vida, se seguir as orientações, se seguir o tratamento de forma adequada. Puxando já para esse ponto do tratamento, qual será, né, esse tratamento adequado para a blefarite, né? Qual seria o tratamento mais adequado? Eu diria que o padrão ouro do tratamento da blefarite é a higienização, né? Uma boa higienização, uma orientação. Quando você for fazer a higienização dos seus cílios, dê uma leve puxada aqui e faça ou com cotonete, ou com gases, ou até com o seu dedo indicador, a polpa do seu dedo indicador, de forma suave, né? Usando ou shampoo neutro, com pH neutro, infantil, que não vai irritar essa superfície da pálpebra, ou hoje com higienizadores palpebrais específicos. Já existe no mercado uma gama, né, de produtos específicos para a blefarite, que é o que eu mais indico, componentes onde vão remover toda essa oleosidade, essa crosta, onde vão aliviar esse processo inflamatório, né? E isso tem que ser feito de forma contínua. O que acontece? Muitas vezes o paciente inicia o tratamento, ele fica bem, entra em remissão e para da higienização, e depois volta tudo de novo. Então, cria o hábito, como a gente tem um hábito de higienizar, né, a nossa mucosa oral, a gente todos os dias escova os dentes, 2, 3 vezes ao dia. Então, a gente também tem que criar o hábito dessa higienização dos nossos olhos, das nossas pálpebras, dos nossos cílios. E isso vai, sem dúvida, ser o grande mecanismo que vai levar à remissão. Outra coisa que ajuda muito são os colírios lubrificantes, porque os pacientes portadores de blefarite, eles tendem a desenvolver ceratoconjuntivite, né, seca, tendem a desenvolver blefarite associada ao olho seco, muitas vezes com ceratite. Então, os colírios lubrificantes, em especial sem conservantes, dão uma excelente ajuda. E dependendo da causa, se for uma causa infecciosa, vai ter muitas vezes que fazer uso de pomadas, ou às vezes até colírios à base de antibióticos, anti-inflamatórios, ou até corticoides, nos casos de pacientes com blefarite alérgica, né? Seja por outros produtos, ou por maquiagem, ou por uma patologia sistêmica, né? Às vezes, precisamos recorrer também a antibióticos orais nesses pacientes, quando tem uma infecção mais grave, mais acentuada. Às vezes, esse paciente pode desenvolver ordelo, calásio, né, secundária a essa blefarite. Então, existe uma gama de opções, medicamentos antivirais, né, se caso o paciente tiver uma blefarite causada por um herpes, né? Então, é muito importante, diante do quadro, procurar uma ajuda médica, porque, dependendo da etiologia, da causa da blefarite, a gente vai abordar. Pacientes portadores de dermatite atópica, dermatite seborreica, rosácea, ele também precisa, associado ao tratamento oftalmológico, procurar fazer um tratamento dermatológico. Isso ajuda muito, né? Você tratar a doença de base ajuda muito no prognóstico dessa blefarite, para que o paciente tenha períodos de remissão mais longos, né? Que tenha qualidade de vida. Porque uma blefarite crônica não tratada, ela realmente traz uma perca na qualidade de vida. O paciente sente desconforto, né, diário, sem falar na parte estética, né, com aquelas pálpebras inchadas, avermelhadas, aquela margem dos cílios enturgecidas, né, com crostas, principalmente para nós mulheres, é algo que traz um desconforto muito grande. Hoje já temos também o tratamento, né, a laser, que já pode dar uma ajuda imensa nessa desobstrução dessas glândulas. Mas tudo
é um processo que só pode ser indicado pelo médico oftalmologista, mas entendendo que o padrão ouro é a higienização. Com a boa higienização, a gente já previne muitas complicações. Perfeito. E já chegando ao finalzinho, né, do nosso quadro Para Viver Bem, doutora, e a questão do tratamento, quando, né, a pessoa ali não identificar, não tratar de forma adequada, não tratar também no período ali preciso, né? Quais são as complicações que o paciente possa vir ter? Então, o paciente ele pode ter uma das complicações que eu acho assim mais importantes, é a queda dos cílios, né? O paciente pode desenvolver madarose, que é aquelas pálpebras praticamente sem nenhum cílio, sem proteção, porque a gente sabe que a função dos cílios é de suma importância para os nossos olhos, para protegê-los de corpo estranho, de poeira, das mais diversas formas. Nós também podemos desenvolver triquíase, que é a inversão desses cílios que ficam tocando a nossa córnea. Com os pacientes portadores de blefarite, com o tempo, vai desenvolvendo aqueles cílios e eles vão invertendo para a parte, né, interna. O próprio olho seco pode ser secundário a uma blefarite, né, uma ceratite, uma úlcera de córnea, uma conjuntivite de repetição, ordéolo, calásio, né? Todas essas infecções podem ser secundárias à blefarite, pode ser complicações da blefarite. Então, vide a importância de que a gente trate para que a gente possa ter uma saúde ocular favorável, um tratamento simples, né? Porque a higienização é um tratamento muito simples, que a gente pode já orientar desde a adolescência, ainda na nossa juventude, criar esse hábito, né? E substituir de forma especial a higienização dos olhos de sabonete comum, facial, para produtos específicos da área dos olhos, porque é uma região que realmente precisa de um cuidado especial para que essas complicações, essas infecções, essas inflamações não aconteçam de repetição. Com certeza, é preciso atendimento de forma especializada com a médica oftalmologista. E para isso, a doutora Giane Brasileiro vai falar um pouquinho onde é que a gente pode encontrar a doutora, né, com o telefone da clínica, para a gente também tirar as nossas dúvidas e até mesmo ter a consulta. A nossa clínica é localizada na Rua Dona Leopoldina, 374, fica próximo ao Colégio Militar de Fortaleza, entre a Santos Dumont e a Costa Barros, de fácil acesso. É uma clínica especializada só em visão. Nós tratamos todos os casos de blefarite, as mais variadas causas e fatores de risco. E o telefone de contato é 3221-6723 e 99984-4768. Pode repetir, doutora, para a gente? Posso. Em especial, eu vou repetir o celular. 99984-4768. Inclusive, nós temos uma equipe no WhatsApp, onde às vezes o paciente não pode ligar, mas passa uma mensagem. Pode ir também pelo bio do meu Instagram, você pode apertar, já cai também com a minha equipe, que fica de segunda a sexta no horário comercial. E quero agradecer muito à Rádio Shalom, a confiança, o carinho, aos seguidores da Rádio Shalom, aos ouvintes. Hoje a gente já tem um volume muito grande de pacientes que vêm também pela Rádio Shalom. E o que é interessante, muitos dos meus pacientes que não são ouvintes passam também a ser ouvinte, a ouvir a entrevista. Então, isso é muito bom. A gente leva saúde, a gente leva informação, né? Um programa como esse, onde a gente leva a verdade, sem fake news, né? Sem uma internet, mas trazendo uma medicina baseada em estudo, em evidências, em trabalho científico, é diferente. Faz a diferença. Com certeza, doutora. Muito obrigada, tá, pela sua participação em mais um quadro, né? Em mais uma terça-feira, um quadro Para Viver Bem. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.